O índice de violência e assassinatos em Angola continua. A falta de segurança pública continua a pôr em perigo a vida da população. Raptos para a obtenção de resgates seguidos de homicídio é o cenário que impera sobretudo em Luanda, a capital de Angola. Prática muitas vezes afetos a elementos estrangeiros. São quadrilhas bem equipadas que sequestram e exigem envios de valores avultadíssimos em dólares ou kwanza. É um cenário social que vitima principalmente mulheres, que são assaltadas, sequestradas, violadas e assassinadas. Dia a dia, a problemática é cada vez pior. Jornalista Vitor Hugo Mendes, com mais desenvolvimento. Ora viva, um grande abraço para si, Camoás, um abraço muito grande para a malta que se liga a este canal de comunicação nas redes sociais. De facto, temos ouvido falar e temos visto pelas redes sociais mesmo uma onda e cada vez maior de raptos, sendo que as mulheres jovens, em grande maioria, são as maiores visadas. A falta de políticas públicas corajosas que ponham fim ao desperdício financeiro. De acordo com Venceslau Mujinga, professor, ativista e comentarista para a área social e política, sustenta que a má gestão do erário público e a turbulência da economia estão na linha de tanta criminalidade. Olá, TV Camoaso. Estamos a viver um momento de muita crise econômica, com a má gestão do erário público, com a baixa do petróleo. Bem, sabemos que o petróleo é o maior recurso que gera receitas para o Estado angolano e nesse momento o petróleo a nível mundial está em crise. Só para ter ideia que o nosso Estado depende cerca de 90% ou 85% das receitas petrolíferas. Com esta crise nesse setor, gerou outras crises profundas, sobretudo a nível da economia e social. Há muito que se possa dizer no meio disso tudo. Há raptos que se alegam ser motivados por questões de desentendimento nos lares. Há outros que derivam naturalmente do facto de nós hoje estamos a viver uma das maiores ondas de desemprego desde há 15 anos. Portanto, nós sabemos que temos um elevado número de desempregos, grande maioria jovens, e nós sabemos o que é que acontece quando a população não tem emprego. Entre outras medidas urgentes, a falta de criação de mais emprego. Que isso gerou muito desemprego, sobretudo no setor petrolífero, que era o que mais empregava os jovens. Quase que todas as empresas de petróleo fizeram despedimentos em massa. Outras empresas não ligadas a esse setor, a mesma coisa. A banca, enfim, estão a um nível elevado de pessoas desempregadas. Temos tantos jovens que trabalhavam nas empresas petrolíferas que tinham salários bons, que eu posso assim dizer, comparado com muitos, porque tinham um salário de 2, 3, 4, 5 mil dólares mensal. E hoje esses jovens estão em desemprego. Mas não são apenas os jovens que enveredaram por este caminho. Não só os jovens, mas como também já pessoas com uma idade já acima da juventude, entre 40 e 50 anos, também estão envolvidos nisso. Sem falar da falta de reestruturação do sistema de educação e profissional dos jovens. Não há emprego, o déficit de escolaridade é muito grande, o alcoolismo, o índice de consumo de bebidas alcoólicas é elevadíssimo e outras drogas. O uso de drogas também é elevado. Para uma das formas de sobrevivência desses cidadãos não têm outra alternativa. E infelizmente há muita gente que recorre ao crime, a práticas menos recomendáveis para poder encontrar formas de sobreviver. O país está sem oportunidades. As pessoas estão desesperadas. Então muitos desses jovens enveredam para crimes. São atos que eu particularmente repudio redondamente, contudo é um cenário que se sabe, espera-se possa inverter nos próximos tempos. Para além deste fator, tem o fator social, em que há uma grande crise de valores a nível da sociedade angolana, em que as pessoas perderam a honestidade, a ética, os princípios de preservação da vida. Hoje muita gente não tem receio de matar,
de assassinar, enfim, perderam mesmo profundamente os valores éticos e morais e, sobretudo, os valores religiosos também, sobretudo com o crescente de igrejas chamadas seitas, né? Em Angola também hoje há mais de 700 igrejas. Com práticas contrárias à nossa cultura, com práticas que atentam muitas vezes à própria vida humana. E isso também tem sido um dos fatores. Não se deve descurar a falta de políticas de habitação para os jovens, a falta de energia nos bairros e a iluminação pública. A presença da polícia é devidamente equipada na missão de vistoria nas ruas e estabelecimentos públicos e a falta de câmara de videovigilância. Outra questão que tem muito a ver com a criminalidade é o fator da imigração. Angola tem estado a receber muitos povos de outras origens, enfim, e que esses também têm estado a praticar muita criminalidade. Numa primeira instância, que medidas preliminares podem ser tomadas para inverter este cenário nos próximos tempos? Bom, não precisamos dar muitas voltas. Eu acho que não precisamos de muitas reuniões ou de muitos encontros, porque o ponto está identificado. Há crise, em consequência, há um elevado número de desemprego e isso depois desemboca em outros problemas sociais. É o que está a acontecer em Angola e eu espero que isso tudo possa acabar nos próximos tempos. De um lado é derrubar o crime organizado, é desmantelar e desarticular a ação do crime organizado. De outro é disputar essa narrativa com o jovem. É mostrar para o jovem que tem outras possibilidades, que ele pode ser alguém, que ele precisa estar na escola. A gente tem que ter projetos de prevenção à violência, projetos que façam com que esse jovem sinta que tem alguma perspectiva na vida que não seja ir para o crime. Ainda aqueles casos de raptos que são mandados, encomendados. Aconteceu também um caso semelhante de rapto o ano passado com a jornalista Amélia Aguiar, uma grande jornalista da Rádio Lá, que também tinha sido raptada, mas felizmente foi encontrada salva e sã. Ela acusou duramente o anterior ministro da Ação Social, que é o Abelo Malungo, que está como embaixador de Angola na Coreia do Sul. Segundo o que se diz, eram os negócios que havia ali e parece que ela sabia de todos os negócios e não concordava com alguns pontos. Então foi criada uma estratégia de aniquilação à sua pessoa, né? E quem divulgou foi mesmo a própria Amélia de Aguiar. Supostos amigos, colegas de trabalho, familiares. Enfim, qualquer pessoa infelizmente pode conspirar contra você e premeditar um assassinato. Muitos raptos que acontecem aqui em Angola são mesmo encomendados, não é? Às vezes os colegas de serviços, às vezes os familiares. Por exemplo, no Calambra, tem uma senhora que perdeu o marido, também foi sequestrado ao andar com o seu carro sair de serviço. Mas depois de se descobrir, viu-se que eram os colegas de serviço, porque havia já proposta em cima da mesa que ele devia ser o diretor da empresa, é uma empresa pública. Os outros assessores que não concordaram mataram nos arredores do Benfica. Isso também foi um facto, mas não foi divulgado, né? Infelizmente, tanto até que informaram a rádio, a televisão, enfim, mas não houve aquele impacto mediático. Lamenta-se profundamente a parcialidade dos meios de comunicação social respeitante ao tratamento que é dado a estes casos, por privilegiarem elites, por somente darem coberturas quando se trata de personalidades, figuras públicas e familiares de dirigentes, discriminando assim outras franjas da sociedade. Casos de sequestros e raptos só têm sido divulgados aqueles casos que mexem profundamente com a mídia, né? O caso do jornalista e que foi vítima, infelizmente, desse rapto, né? E caso para dizer que todo cidadão merece respeito. Isso só deu muita cobertura da mídia por ser uma jornalista bastante conhecida. Movidos por amor ao dinheiro, alguns chegam até mesmo a simular o próprio sequestro. Outro caso mediático foi do pastor que simulou
simulou que foi sequestrado, né? Ficou 3 dias desaparecido, que segundo eles estava em causa o dinheiro que a igreja tinha, e para se libertar o próprio pastor tinha que se dar cerca de 100 milhões de kwanzas, não é? A igreja tinha que dar, e os outros pastores, depois de entrar em contato com a polícia de investigação, conseguiram descobrir onde estava o pastor, e o final da história viu-se que afinal o próprio pastor é que simulou o próprio rapto, não é? Muitos criminosos adotaram a utilização dos vidros fumados para perseguirem vítimas e não serem vistos quando perpetram sequestros nas vias públicas. Num país como Angola, com esses problemas gravíssimos de segurança do cidadão, nenhum veículo devia circular com vidros fumados. É urgente desencadear uma ação de busca dos candongueiros de vidros fumados, porque é gritante o ambiente que se vive em Luanda, com a constante ondas de raptos de meninas em pleno dia por marginais, taxistas, os candongueiros. É preciso envidar esforços imediatos contra crimes, salvaguardando a segurança pública, a honra, a dignidade e a vida das nossas filhas, amigas e irmãs, e para banir estas e outras questões que têm a ver com a onda preocupante da criminalidade. Uma das razões fundamentais que está a se assistir muito mesmo é o fato de que a polícia mesmo em si, também é muita gente que está dentro da polícia é conivente com a bandidagem, ou seja, muitos polícias também são bandidos. Isso é pura verdade, dói, mas é a dura verdade. Como é que a gente fala sobre uma nova forma de masculinidade nos dias de hoje? Isso não tem a ver realmente só com o mundo do crime. É só a gente olhar, por exemplo, os índices de violência doméstica, né? Essa ideia de que a mulher ela é propriedade do homem e por isso ele pode fazer o uso da força física para contê-la se assim achar necessário. É uma coisa de usos e costumes em algumas partes do país até hoje. Então a gente debate muito pouco sobre o que significa ser homem, o que significa essa masculinidade. E muitas vezes ela está associada a uma ideia de masculinidade extremamente violenta, porque a reprodução do poder, a perpetuação desse poder, ele passa pela força física. E somos uma sociedade extremamente violenta desde a nossa origem. A questão é, a gente não conseguiu romper com essa gramática violenta e isso ainda faz parte das nossas relações sociais. Então isso está presente no crime, mas isso também está presente em casa, na forma como muitas vezes a gente cria os nossos filhos. Bom, basta a gente conversar com os nossos avós e pensar como é que eles foram criados, ou o que acontecia dentro da escola, com a palmatória, né, que você, de algum modo, agredia fisicamente, que é disso que a gente está falando. Então, como é que você impõe ordem, você educa, como é que você ensina sem usar da ideia dessa força? Uma autoridade, ela não precisa ser violenta. O cenário é delicado. A agenda da segurança pública necessita de ser instrumentalizada com políticas e ações prioritárias. Isto tem que ser prioridade máxima, porque preservar a vida é um bem maior. Assim, espera-se responsabilidade na efetivação das problemáticas da segurança pública e rigor na condução desse plano, como prega o Estado de Direito. Que sejam canalizados todo o esforço necessário e coletivo a este dilema. TV Camuazo.